Para melhorar a experiência para todo mundo, eu sou uma mulher negra com cabelos cacheados escuros, na altura do ombro, estou com uma blusa branca, num espaço claro, numa cadeira clara. E é isso. Vamos começar aí os eventos hoje. A nossa primeira convidada, né? Na verdade, nossa terceira hoje, né? É a Ive. A Ive vem falar sobre as lições que ela teve no seu primeiro emprego na área de tecnologia. Então, né, sobre essa jornada até a primeira oportunidade. Quando a gente começa a aplicar uma vaga, quando eu me preparo para o processo, o que eu posso colocar no meu currículo, né? O que eu espero de uma entrevista de emprego e mais um montão de coisas. Então, a Ive, ela é originalmente uma desenvolvedora front-end, mas ela também dá uma olhada aí no back, sei bem como é, viu, Ive? Ela é ex-mentora da programaria e ela é instrutora de Node na Codenation. Vi muita gente no chat falando da Codenation. E ela abandonou a parte de artes cênicas para se tornar desenvolvedora. E hoje ela tenta ajudar outras mulheres que querem passar pelo mesmo processo. Ela é arquiteta nas horas vagas e doida por gatos. Meu Deus, ela tem 6 gatos. Ivy, vem aqui, me mostra os seus gatos. Pode subir o nosso palco. Palmas para a Ivy. Oi, gente. Daqui a pouco, provavelmente, algum gato vai aparecer aqui também, tá? Então... bom, posso começar? Claro, o palco é seu. Tá bom. Então, bom, como a Ana Lu falou, né, eu sou a Ivy, eu sou originalmente front-end, eu tô me aventurando no back-end. Opa, pronto. Eu trabalho como desenvolvedora desde 2016 e, assim como a maioria de vocês, eu também não segui esse caminho tradicional, né, de faculdade, estágio e depois o emprego. Então, eu estudei sozinha na área de tecnologia durante a maior parte do tempo e imagino que seja o caminho que muitos de vocês estão fazendo, então eu espero conseguir dar muitas dicas úteis para vocês. Essas são as minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir, me adicionar, fiquem à vontade. Eu estou sempre, sei lá, disponível para tirar alguma dúvida, para conversar sobre a área, enfim, fiquem à vontade. E para compartilhar muita foto de gato também. Bom, acho que a primeira pergunta, né, que a maioria de nós fazemos quando a gente está começando é quando a gente pode aplicar para uma vaga. E isso é muito subjetivo, porque você vai ter que avaliar de vaga para vaga. Porque tem vaga que vai pedir que você já tenha um certo conhecimento em alguma linguagem, tem vaga que não. Tem vaga que quer você completamente crua para te ensinar a fazer as coisas da forma que eles querem. Então, é sempre bom você avaliar de vaga para vaga. Mas uma coisa que eu recomendo sempre é que vocês tenham pelo menos um mínimo de conhecimento de lógica de programação. Não precisa saber uma linguagem específica, mas saber lógica é extremamente importante. E aí, no final dessa apresentação, eu vou deixar... Eu achei um site ontem maravilhoso para quem está começando. Ele vai te dar várias noções de lógica, vai te apresentar vários conceitos, desde, sei lá, estrutura de dados, estruturas de controle, de repetição, enfim. E o bom é que ele está completamente em português. Então, quem não sabe inglês, isso vai ser impedimento, tá? No final da apresentação eu vou passar para vocês. Mas, assim, eu acho que isso é essencial, que vocês saibam lógica de programação, porque sabendo lógica de programação, vai ser muito fácil, não fácil, mas vai ser mais fácil para vocês aprenderem a linguagem que a empresa vai pedir. Porque a lógica, no geral, é a mesma, para qualquer linguagem que vocês queiram aprender. O que você não pode esquecer no currículo? Essa é uma pergunta que eu pensei bastante, porque também é subjetivo, tá? Mas a primeira coisa que eu falaria é: esquece currículo em PDF, esquece currículo em, sei lá, em Google Docs, foca no LinkedIn. Se a empresa pedir um currículo, o LinkedIn tem a opçãozinha lá de você exportar para o PDF todo o seu perfil, vem num formato super bonitinho e aí você envia. Mas por que eu tô falando para focar no LinkedIn? Porque todos os recrutadores estão no LinkedIn. E eu recebo uma chuva de mensagens todos os dias de recrutadores querendo me contratar, ou querendo que eu participe de processo. Então, lá é o lugar perfeito. E assim, isso não é sorte minha, tá? Isso é sorte da nossa área, porque eu estava lendo uma matéria esses dias que a gente está tendo um desfalque de 25 mil vagas em tecnologia que não conseguem ser preenchidas. Então, está faltando profissional na área e eles estão loucos no LinkedIn atrás de você. Então, foca no LinkedIn.
Mas aí falando mais sobre detalhes, né? Sobre o que você coloca no seu LinkedIn. Quando você está começando é muito difícil, porque a gente pensa sempre que a gente tem que encher linguiça, né? Colocar inventar coisa que a gente não sabe, mas assim, evitem fazer isso, porque é muito fácil pegar alguém que está mentindo, que está falando que sabe o que não sabe. Então, sejam sinceros, assim, olha, eu estudei isso, eu acabei de terminar o Programaria, acabei de terminar, não sei, o Reprograma, acabei de terminar Coordination, fiz esses projetos, e tenta detalhar o máximo possível os projetos pessoais que você fez, porque isso vai contar bastante, já que você não tem nenhuma experiência profissional de verdade. E aí, isso já é um ganchinho. Aliás, não, eu vou fazer esse ganchinho depois. Antes disso, tem mais um ponto sobre o currículo que... Uma coisa que eu vejo muito gente colocando, por exemplo, eu sei 9 de 10 em JavaScript, ou eu sei 50% em CSS. Evitem fazer isso também. Por quê? Porque o que é saber 100% de JavaScript? Alguém sabe 100%? Alguém sabe 100% de CSS? É muito difícil alguém saber tudo. Então, e como você chegou nesse número, sabe? Como você fez essa conta para saber que você sabe 50%? Não faz muito sentido, sabe? Então é mais fácil você dizer, olha, em CSS eu sou iniciante, acabei de começar a aprender, ou não, CSS eu tenho uma boa noção, consigo me virar sozinha, etc e tal. Mas evitem colocar esses números mágicos que ninguém consegue definir, ninguém tem um parâmetro para comparar, sabe? E, bom, o gancho que eu ia fazer sobre o que você não pode esquecer no currículo, etc e tal. A gente tem essa ideia errada, né, de que a gente precisa encher linguiça, só que é importante você sempre detalhar os projetos pessoais que você fez. Isso por quê? Porque, normalmente, as entrevistas de emprego, elas são divididas em mais de uma etapa. A primeira etapa, ela seria uma entrevista mais cultural, para saber se você tem fit com a empresa, se você está de acordo com os valores dela, enfim, se você vai ser uma pessoa que vai se encaixar no time. E a segunda entrevista, normalmente, é uma entrevista técnica. E aí, nessa entrevista técnica, eles vão querer saber de projetos que você já fez. Não importa se foi projeto pessoal, se você fez o site da loja de roupa da sua tia, não importa. Mas eles vão querer saber um pouco mais a fundo. E aí, o que é sempre bom você falar? Por exemplo, se você escolheu fazer esse site no React, por que você escolheu o React? Por que o React resolveu o problema do site da sua tia? Por que você não escolheu Angular? Por que você não escolheu Vue? É sempre bom você saber por que você está tomando as decisões que você está tomando, e os recrutadores vão gostar de ouvir que você tem essa noção, que você simplesmente não escolheu React porque React é moda, ou porque está todo mundo usando. Que mais? Tá. Durante a entrevista, a gente também tem muita ideia de que só a gente é que tem que responder pergunta, mas a empresa, a gente não pode perguntar nada. E isso também não é uma coisa muito legal, tá? Você tem que lembrar que você vai passar boa parte da sua vida, você vai ver mais as pessoas do seu trabalho do que você vai ver a sua família. Então, você tem que estar trabalhando num lugar que você gosta e que tem a ver com você. Então, aproveita o momento da entrevista para perguntar tudo que você quer saber. Pergunta sobre diversidade, pergunta se vai ter mais mulheres no time, se você vai ser a única, porque isso é importante. Pergunta sobre a cultura, pergunta sobre como a empresa vai te desenvolver, quais são os desafios. E além disso ser bom para você, o entrevistador também vai ver isso com bons olhos, vai ver com você como uma pessoa curiosa, uma pessoa que está empolgada com a empresa, que está curiosa para saber o que eles fazem, enfim. Então, é sempre bom. Algumas outras empresas, elas fazem um teste técnico também. Normalmente, quando é para vaga de júnior, ou de assistente, ou de estagiário, eu acho que é difícil ter esse teste, mas algumas fazem. Mas, assim, caso tenha, não é nada, assim, mirabolante, tá? Se você está aplicando para uma vaga de júnior, é normal que a empresa não espere que você faça um código perfeito, e tá tudo bem. Você não precisa ter essa pressão de que, ai, meu Deus, eu preciso entregar o código mais limpo, o código mais funcional, mais rápido. Não, relaxa. A empresa já sabe que você está começando e você está aprendendo, tá tudo bem. E se ela não souber disso, é que você não quer trabalhar nesse lugar, né? Porque a empresa que espera que você, sendo júnior, tenha, sei lá, 3 anos de experiência, não é a empresa certa para você. Bom, mais uma coisa que eles costumam fazer também, quando eles não aplicam um teste técnico, eles aplicam um tipo de teste chamado pair programming,
que é o quê? Alguém do seu futuro time, do time que para a vaga que você está sendo entrevistado, vai sentar com você para vocês resolverem um problema juntos. E aí, uma coisa importante também, eu sempre ficava muito assustada com essa palavra, com esse termo pair programming, porque eu ficava achando que o importante era eu resolver o problema, e não é. Por que eles fazem esse pair programming? Eles fazem para entender como você pensa, para ver como seria trabalhar com você, como seria o dia a dia trabalhando com você. Então, a questão não é se você vai conseguir resolver o problema, não é isso. É só ver como você compartilha suas ideias, como você compartilha o que você pensa, como você lida com sugestões de outras pessoas, como você... Enfim, como você raciocina, como você resolve os problemas. Então, não precisem ficar ansiosas também, achando que, ai meu Deus, se eu não resolver o problema, quer dizer que eu não passei na entrevista. Não, relaxa, tá? Inclusive, se eu não me engano, eu acho que no meu pair programming da Samap, eu não cheguei a resolver todo o problema, acho que eu resolvi a primeira parte, mas ainda ficou faltando teste, e tá tudo bem, assim, eu passei porque eles viram como era trabalhar comigo e eles gostaram, sabe? Então, relaxa. Como você se prepara para o processo, né? Aí, eu sei que vocês devem estar pensando, nossa, mas se tem teste, ai meu Deus, como que eu me preparo para o teste? O que eu estudo? O que eu faço? Calma. Normalmente, as empresas, elas fazem, acho que vamos separar em 2 tipos, vai. Ou um teste no HackerRank, ou elas vão te mandar um desafio que elas mesmas montaram. Se for um teste no HackerRank, normalmente é um probleminha já conhecido. Na maioria das vezes, tá? É um probleminha já conhecido. E aí, tem um site chamado Dojo Puzzles, eu também vou deixar ele aqui no fim da apresentação, que você entra lá nele, aperta um botãozinho de aleatório, ele te dá um problema aleatório e você tenta resolver com uma linguagem que você souber. Se você não souber linguagem nenhuma, não sei se vocês já ouviram falar do termo, como chama? Esqueci o nome do termo, gente. Eita, esqueci. É quando você vai programar, só que sem necessariamente usar uma linguagem de programação. Acho que chama pseudolinguagem. Se alguém souber, joga aí, porque eu esqueci realmente o termo. Mas aí, enfim, você vai tentar resolver esse problema usando a ferramenta que você tiver, a linguagem que você souber. E tem centenas de problemas lá, então dá para você se preparar muito para quase qualquer processo, tá? Eu lembro que eu fiz um processo para o quinto andar, não passei nele, mas o problema eu já tinha visto ele no Dojo Puzzles. Então, para vocês verem como é bom, você, sei lá, vez ou outra, dar uma olhadinha lá, tentar resolver alguma coisa. Um outro lugar que eu recomendo muito, muito mesmo, é um repositório de um desenvolvedor chamado Felipe Fialho, também vou deixar o link aqui. Ele tem uma lista enorme com testes que empresas famosas aplicam. Então, assim, se as empresas viram que o teste está lá, elas provavelmente já mudaram para outro teste, né? Porque senão fica fácil. Eu vou lá, olho antes de aplicar, e aí eu já chego com o problema resolvido. Mas é bom para você ver o nível do teste que essa empresa aplica, o que você vai esperar, sabe? Então, ele tem uma lista enorme, acho que tem pelo menos uns 40 testes de empresas diferentes. E se você for front-end, tem o JavaScript 30, que a ideia dele é que você faça um desafio por dia durante um mês. Também vou deixar o link no final da apresentação. Fora isso, tirando a parte técnica, eu não sei vocês, assim, mas eu sou muito ansiosa, eu fico muito nervosa antes de entrevista, eu não consigo dormir. Então, sempre que eu tenho uma entrevista, em vez de eu, sei lá, passar o dia anterior focada naquilo, só, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou falar, tem que me preparar. Não, eu desligo, sabe? Tudo que eu tiver que me preparar, eu faço isso antes, mas no dia antes da entrevista, eu me desligo, porque senão eu vou ficar doida, eu não vou conseguir dormir, e aí no dia seguinte eu vou estar um caco, e aí eu, obviamente, vou me dar mal. Então, eu acho que é uma boa, assim. Isso é uma dica, inclusive, que dão para quem vai fazer o Enem. Não sei se alguém aqui já fez o Enem, mas sempre falam, olha, no dia anterior, você relaxa, sabe? Usa para relaxar. Tudo que você tinha para estudar, você já estudou. Se você não estudou, não é agora que você vai conseguir estudar, sabe? Então, relaxa. Aproveita também os dias anteriores à entrevista para você fazer uma pesquisa sobre a empresa, porque, como eu falei, é super importante que você mostre que você está curioso, que você está empolgado com a ideia de trabalhar lá. Então, faz uma pesquisa, vê se você acha redes sociais de alguém que trabalha lá. Não precisa ser stalker também, né? Sei lá, stalkear o Instagram, curtir desde a primeira foto lá de 2008. Mas vê se você acha o GitHub das pessoas que trabalham lá, para dar uma olhada no que elas estão fazendo.
ver se você consegue achar os desafios na empresa também, enfim. Já chega com com um certo repertório sobre a empresa. E, bom, por último, como foi o início do trabalho que eu senti e quais desafios apareceram e como eu me virei. Bom, meus primeiros meses no meu primeiro emprego foram desesperadores. Eu tinha certeza que eu ia ser demitida todos os dias, assim, todos os dias de verdade. Eu chegava em casa e eu pensava, amanhã eu vou ser demitida, não vou durar aqui, sabe? Mas eu acho que isso é um sentimento muito comum, porque quando a gente termina um curso ou a gente termina um período longo de estudo e a gente recebe o primeiro sim, a gente pensa, beleza, acabou, é isso, já sou uma desenvolvedora, acabou aqui, essa é a minha carreira, é isso, mas a gente tá muito errado, por quê? Porque a partir do momento que você entra na empresa, você vai se deparar com uma infinidade de termos que você não conhece, de frameworks que você não conhece, de gente, sei lá, resolvendo bug, gente ficando doida, você vai fazer muito bug, você vai gerar muito bug também, então você fica desesperado, mas assim, relaxa, é normal, todo mundo passa por isso. E esse é um momento que eu acho que é muito decisivo na carreira, porque você vai ver que, na real, você achou que esse era o fim, mas na verdade é só o começo. Você ainda tem mais uma infinidade de coisas para aprender. E aí, nesse momento, você vai ter que decidir. É isso mesmo que você quer? Se for isso, beleza. Não para de estudar. Você vai continuar estudando praticamente pelo resto da sua vida, pelo tempo que você continuar na área, né? A gente escolheu uma área que está se atualizando constantemente. Então, para quem é front-end, para quem quer ser front-end, todo dia lançam um framework JavaScript novo. Se você ficar desesperada porque você não sabe todos, você vai ficar louca, porque não tem como saber todos. Eu trabalho na área há 4 anos e tem muita coisa que eu não sei mesmo, sabe? Muita coisa. Mas a parte boa é que a área também costuma muito se ajudar. Vocês já devem ter percebido isso, né? Vocês começaram pela comunidade maravilhosa que é a Programaria. Então, eu acho que, no geral, essa cultura da programaria se estende bastante pelo resto da área, assim. A gente costuma se ajudar bastante, tem muitos fóruns para vocês tirarem dúvidas. Normalmente, empresas têm mentores que vão cuidar do desenvolvimento de vocês. Então, tá tudo bem, não se desesperem, é normal você se sentir até um pouco burra quando você entrar na empresa. Você não é, tá? Você não é. Bom, aí eu separei aqui algumas dicas práticas mesmo, que eu tirei do meu primeiro emprego, que pergunta absolutamente tudo, sabe? Tá? Não existe pergunta burra. Não existe pergunta burra. Você não sabe, não tem vergonha nenhuma nisso. Uma coisa que o cara que me mentorava, quando eu entrei no meu primeiro emprego, ele falava, era que eu tenho que ver uma pergunta como uma oportunidade para aprender. Se eu não perguntar, eu não vou aprender. Então, é isso, você tem que perguntar se você está com dúvida. Não deixa passar, porque isso vai acumulando. Se você não sabe isso, aí pode ter outra coisa que dependia dessa coisa, e aí agora você não sabe 2 coisas. Então, sempre pergunta. Escuta as pessoas com mais experiência que você, porque elas provavelmente já passaram pelos problemas que você está passando. Então, em vez de você ficar batendo a cabeça lá, ai meu Deus, não consigo resolver esse problema, preciso resolver sozinha, não precisa. Pede ajuda, escuta gente que tem mais experiência que você. A pessoa está ali para te ajudar também, tá? Isso é parte do papel de um sênior no time, é ajudar os júniors. Então, aproveita isso, tá? Ninguém aprende a programar olhando outras pessoas programarem, tá? Sempre que possível, coloque a mão na massa. Sempre que vocês vejam um problema que vocês acham que consigam resolver, tenta resolver. É isso, é assim que vocês vão aprender. É tentando, fazendo merda, errando. E, por último, peça e dê feedbacks periodicamente, tá? É importante tanto para o seu crescimento, quanto para o crescimento das pessoas que trabalham com você. Então, sempre tenta, assim, perguntar, olha, como eu fui no último mês? O que eu poderia ter melhorado? O que você acha que está sendo meu ponto fraco, tecnicamente mesmo? E, enfim, tenta sempre pedir feedback. É importante vocês darem feedback também, porque as pessoas gostam de ouvir como elas estão se saindo, e isso abre meio que isso cria uma relação legal entre vocês, sabe? Bom, aqui estão os links. Eu deixei esse QR Code aqui. Esse QR Code vai levar para a apresentação, e esse aqui é o último slide, tá? E aí, é isso. Eu sei que acho que as meninas vão disponibilizar todas as apresentações para vocês depois, mas quem quiser já tem o link aí. Bom,
Eu espero que as dicas tenham sido úteis para vocês e eu espero que eu encontre vocês trabalhando comigo no futuro, né? E é isso, obrigada. Com certeza. Ivi, muito obrigada por você ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente. Tem sido muito importante todas as experiências, né? Principalmente para quem está começando. Estou vendo, estou de olho aqui no chat. Eu peguei assim duas perguntas principais. Uma, inclusive, é da outra call, né? Da outra apresentação. Teve uma guria que teve uma dúvida que ela tem sobre como iniciar na área como júnior sem ter experiência. Eu acho que isso é uma dor para todo mundo quando começa, de você tentar começar em tecnologia e aí toda vez, ai não, precisa de experiência, precisa de experiência. Tipo, eles querem um júnior pleno, toda vez isso, eu não entendo. Então, assim, como começar sem ter feito estágio, às vezes nem é a sua área de graduação, como a gente começa, assim, sai jogando o currículo por aí? Olha, eu vou falar o que eu fiz, tá? Eu fiz duas coisas. Eu fazia muito projeto pessoal. Pegava algum site, eu queria reformular ele, eu ia lá, reformulava ele, postava no meu GitHub, fazia um portfóliozinho, porque assim eu fui tendo, mesmo que não fosse uma experiência profissional de verdade, era uma experiência, porque é um projeto que eu trabalhei. E uma coisa, assim, vai parecer uma dica besta, mas foi o que eu fiz. Eu apliquei para todas as vagas de júnior que eu via, todas, independente de eu ter a experiência que eles pediam ou não. Uma hora foi. Infelizmente, a gente não tem como adivinhar quando a empresa tem noção de que júnior está ali para aprender. Então, é isso, arrisca, sabe? Arrisca e aplica, vai ser frustrante. Eu fiquei, acho que uns 6 meses procurando emprego até eu conseguir o primeiro, mas uma hora vai, tá? Uma hora vocês vão achar. Mas, assim, aproveitem o tempo que vocês estão desempregadas, ou enfim, procurando emprego para fazer projetos pessoais e tentando montar um portfóliozinho. Eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que é essa coisa de dedicar um tempo para você fazer projetos pessoais e compartilhar. A gente precisam ser vistas. Sejam vistas. Exatamente. Compartilhem. E aí, falando em ser vista, tem uma pergunta aqui da Alana, que é a pergunta de que ela quer melhorar o LinkedIn dela. Ela está falando que está muito básico e ela queria compartilhar mais. Ela queria saber assim, ela se sente insegura sobre o que ela colocar no LinkedIn. Uhum. O que ela faz para melhorar? Bom, primeiro, assim, uma coisa que eu acho muito legal você colocar no seu LinkedIn é o que a gente chama de soft skills. Às vezes a gente não tem muitas skills técnicas, a gente não sabe trocentas linguagens, mas a gente tem soft skills boas. A gente se comunica bem, às vezes você gosta de escrever, você pode falar sobre assuntos que você sabe, você gosta de ajudar outras mulheres que estão trilhando o mesmo caminho, que você coloca tudo isso no seu LinkedIn, tá? Tudo isso é bom. E por mais que pareça que você tá enrolando, enchendo linguiça, você não tá, porque soft skills são tão importantes quanto as skills técnicas, quanto as linguagens que você sabe. E tenta sempre, assim, listar cada detalhezinho que você sabe. Você sabe CSS, sabe SAS? Bota os dois. Você sabe SAS e sabe LESS? Bota os dois. Você sabe JavaScript e sabe jQuery? Bota os dois também, sabe? Bota todos os detalhezinhos de coisas que você sabe. Enfim, assim, você tem que saber, você tem que conseguir se vender. E você só vai se vender se você mostrar o que você tem a oferecer. Com certeza, Ivi. Olha, já vamos começar a finalizar por aqui. Queria agradecer muito, muito, muito por você compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Foi muito bom ouvir você. Acho que as meninas estão aqui, ó. Todo mundo no chat tá muito feliz. Tô vendo que tem muita gente da área de biológicas. Depois a gente vai até conversar, porque eu acho que a próxima palestra vai ser muito boa para vocês. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Palmas para a Ivi. Quero palmas no chat. Eu que agradeço, gente.